Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. É muito comum você deparar com um crente que quer saber, que tem dúvida se tem um chamado ou não. Hoje vamos falar de um chamado de Jesus que criou muita polêmica, muita confusão. Está aqui no livro de Lucas, capítulo 5 e o versículo 27. Depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse: Segue-me. E ele deixou tudo, levantou e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Eu vou explicar isso aqui direitinho sobre esse chamado, lembrando você, oração daqui a pouco, todos os dias, leitura da palavra, entendimento da palavra e oração. E quero lembrar você também que deixa aí uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, qualquer forma de interação, porque eu leio todos os comentários e é interessante saber. E obrigado você que tem participado todos os dias. Deus te abençoe. Aqui nós vemos alguns aspectos da chamada de Jesus Cristo. Primeiro, o texto vai dizer que ele viu um publicano, por nome de Levi. Esse aqui é o mesmo Mateus, esse Levi é Mateus, o que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Esse texto, Jesus chega, olha, ele vê o publicano e chama o publicano e diz: segue-me. Aqui o chamado de Jesus Cristo, ele não explica para ninguém por que é que ele estava chamando Levi. Ele não explica para Levi por que é que ele estava o chamando. Ele apenas chama. O chamado de Jesus Cristo é soberano. Ele chama e ele não tem que explicar para ninguém por que é que ele chamou. Tem até um hino, né, da harpa cristã que diz: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Não tem explicação por que é que Deus me chama, porque Deus chama você. Deus chama quem ele quiser. Aqui ele chamou um publicano, que era um servidor público de Roma, que era considerado como traidor pelo povo de Israel e causou muita polêmica esse chamado de Jesus Cristo. Jesus também chamou o apóstolo Paulo, que na época era conhecido como Saulo, e houve muita polêmica com esse chamado. Agora é interessante que quando Jesus chama, o chamado de Jesus Cristo, então, você não precisa de ser bonzinho, de ser bonitinho, de ser... Não, ele vai chamar porque ele quer chamar. A morte de Jesus Cristo na cruz, com os braços abertos, já é um chamado. Mas ele chama você porque ele quer e não tem que dar explicação para ninguém, porque ele já morreu por você. Vemos então aqui que quando Jesus Cristo chama, no exato momento que ele chama, aquele homem que era odiado pelos judeus, mas que era respeitado por Roma, ele larga tudo e segue Jesus. Ele não conseguiu resistir o chamado do mestre. Quando Jesus Cristo te chamar, você vai largar tudo que você está fazendo. Eu fico olhando pessoas que ficam assim: eu não sei qual que é o meu dom, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo, mas nunca faz nada para facilitar. Tem vontade de pregar, mas não lê a Bíblia, não faz um curso, não faz uma teologia, não faz nada, porque fica esperando o Espírito Santo vir, revelar tudo. E aí eu fico olhando, quando Jesus chamar você, você vai largar tudo que você está fazendo. Não importa qual seja a sua faculdade, qual seja o seu curso, qual seja a sua religião, você vai abrir mão de tudo. O chamado de Jesus Cristo, ele é irresistível. Não tem como resistir o chamado do Mestre. Vemos aqui então que os talentos, quando Jesus Cristo chama, ele capacita. E quando ele capacita, a pessoa dá frutos. Todo mundo que tem um chamado tem prazer em dedicar à obra de Deus. É músico, vai aprender a tocar instrumento. É pregador, vai se dedicar à leitura da palavra de Deus. Não tem como. E a terceira coisa que vemos aqui em Levi, que ele
fez uma grande festa. O chamado de Jesus Cristo é sempre com alegria. Você vai ver alguns irmãos que falam: "Ah, eu vim para Jesus, mas eu estou passando muita luta, é muita prova". Não, eu vim, eu aceitei a graça divina, glória a Deus por isso, eu estou feliz com a salvação da minha vida, da minha família, com a libertação que eu tive pela graça do Senhor Jesus Cristo. Levi fez uma festa e convidou um monte de pessoas para participar da festa, porque ele estava alegre, porque recebeu um chamado de Jesus Cristo. Quando você receber um chamado de Jesus Cristo, você vai receber isso tranquilo, com festa, com alegria. Às vezes eu estou fazendo um devocional aqui com os olhos quase fechando de tanto sono, mas eu estou feliz porque o chamado de Jesus Cristo na minha vida é com alegria, é com gozo, é com graça. Vemos, por exemplo, a mulher que estava tirando água no tanque, que Jesus encontra com ela. Jesus conversa com ela depois daquele encontro com Jesus em João capítulo 4, versículo 28 e 29. Eu vou fazer questão de ler isso aqui para você. João capítulo 4, versículo 28 e 29. Olha só. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Mesma coisa, os discípulos deixaram a rede, seguiram e as embarcação. Levi deixou lá a alfândega. Essa mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela começou a evangelizar. Quando você encontra, quando você tem um chamado de Jesus Cristo, você recebe, você não questiona o chamado, ou você questiona porque você sabe que você não merecia essa graça toda. Você não resiste a esse chamado. Ah, eu vou fazer o curso tal primeiro. Não, ninguém faz nada primeiro. Você vai e faz o que você está sentindo no coração, que é a palavra de Deus. E segundo, você recebe com alegria. A maior alegria que você tem na vida é a alegria de servir a Jesus Cristo. Alegria faz você fazer festa, você convida pessoas. Ninguém que encontra Jesus Cristo quer ir para o céu sozinho. Nós queremos levar pessoas conosco. Fica aqui hoje a dica de quem recebe o chamado de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa palavra e pelo chamado, Pai, que o Senhor tem em nossa vida. Que nós venhamos, Pai, ser como Mateus ou como Levi, que não resistiu o chamado, largou tudo para te seguir, Pai. E que nós venhamos receber, Pai, com alegria esse chamado. E que nós venhamos, meu Pai, aceitar essa graça do Senhor em nossa vida. Aceitar, meu Pai, que o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário é capaz de restaurar, de purificar qualquer do ser humano, por mais imundo que ele seja. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.